Continuação da aula de ecologia, agora vou falar de fluxo de energia e ciclo da matéria. A capacidade dos organismos de um nível trófico de aproveitar a energia recebida para produzir biomassa é dita produtividade. E essa produtividade pode ser de que tipo? A produtividade primária bruta, que é toda a produção de biomassa do primeiro nível trófico. O que significa isso? Que a quantidade de matéria produzida pelos autótrofos, ou seja, pelos produtores de um ecossistema em determinado tempo. A produtividade primária líquida nada mais é do que a produtividade primária bruta menos o processo de respiração, pois os próprios autótrofos gastam energia na sua manutenção. Já a produtividade secundária bruta equivale à energia armazenada no nível trófico dos consumidores. Mas os herbívoros não consomem toda a biomassa de produtores. Além disso, parte do que eles ingerem não é aproveitado, pois é eliminado sob a forma de fezes. E do alimento ingerido é assimilado, parte é excretada através da urina, parte é utilizada na respiração e parte é incorporada aos tecidos dos organismos. Então, a isso dá-se produtividade secundária líquida, que equivale à energia armazenada no nível trófico dos consumidores e fica disponível para o outro nível trófico. Tanto a produtividade bruta como a líquida, ela é expressa em gramas por metro cúbico ao ano, em quilogramas por metro cúbico ao ano, em calorias por metro cúbico ao ano. Então, como eu falei anteriormente, os processos de liberação de energia é através da respiração, em alguns seres da fermentação, e as fezes. Aqui nesse esquema mostrando as perdas dessa produtividade. Para melhor representar o fluxo de energia, criou-se esse modelo, que representa tanto a produção de um ecossistema como a importância dos decompositores da matéria orgânica armazenada e da matéria orgânica importada e exportada. No exemplo, vocês veem os autótrofos fazem a fotossíntese, então nós temos a produtividade primária bruta. Depois ocorre o processo de respiração, então temos o processo de produtividade primária líquida. E essa produtividade é passada para os herbívoros. Nesse esquema você vê o ganho e o gasto de energia durante o processo de cadeia alimentar. Ao contrário da energia, que flui unidirecionalmente, a matéria é reciclada dentro ou entre os ecossistemas por ciclos chamados biogeoquímicos. Então, elementos químicos constituintes de moléculas orgânicas entre os organismos e a parte não viva desse planeta. É a circulação desse componente. À medida que a matéria se move no ciclo, ela é transformada. O ciclo da água na natureza está representado de modo simplificado. A água presente sobre a forma líquida na superfície da Terra sofre evaporação, passa para a atmosfera. Na atmosfera sofre resfriamento e os vapores de água condensam, formando nuvens e depois voltam ao continente e mares sob a forma de chuva, neve ou granizo. Nos continentes, parte dessa água vai para rios e lagos ou penetra para as camadas permeáveis do solo e se acumulam em reservas subterrâneas. Os seres vivos eles vão absorver ou ingerir a água, pois é fundamental para a sobrevivência desses organismos. Parte da água presente no corpo dos seres vivos retorna ao ambiente pela respiração, pela excreção e principalmente pela transpiração, porque a água participa de vários processos dentro do corpo dos seres vivos. O ciclo do carbono inicia-se com a fixação desse elemento no processo de fotossíntese. Depois, o carbono de moléculas de CO2 do meio, de gás carbônico, é usado para a síntese de moléculas orgânicas que vão ficar disponíveis para os produtores e consumidores ao longo da cadeia alimentar, consumidores e decompositores. O gás carbônico retorna ao ambiente pela respiração celular e pelos diferentes processos de degradação da matéria orgânica. Além disso, retorna também pela queimada de plantas e de
O gás carbônico retorna para o ambiente também através da queima de combustíveis fósseis. Esse combustível são moléculas preservadas da ação de decompositores. Eles ficavam no subsolo e mantiveram a energia potencial química captada do Sol. Então, o homem retirou esse combustível fóssil, que é o chamado petróleo, e restituiu o carbono na forma de gás carbônico, causando o efeito estufa. Ciclo do oxigênio. O oxigênio participa, além de participar da composição da água e do gás carbônico, participa também de numerosos compostos orgânicos e inorgânicos. Na atmosfera e na hidrosfera, ele é encontrado sob a forma de substância pura, simples, que é chamado gás oxigênio. Esse gás é liberado pelos organismos fotossintetizantes e participa da respiração de plantas, animais e outros organismos aeróbios. Então, desse processo, resulta a produção de gás carbônico. A manutenção do gás oxigênio e do gás carbônico no ambiente vai depender de dois processos. Quais são eles? A fotossíntese e a respiração. A fotossíntese, como já foi dito, é realizada pelos seres clorofilados, na dependência da luz, e a respiração é um processo realizado continuamente pelos seres aeróbios. O gás oxigênio é uma substância que não somente garante a vida na Terra, mas também se origina da atividade de seres vivos. Praticamente todo o gás oxigênio livre da atmosfera e da hidrosfera tem origem biológica no processo de fotossíntese. Por esse processo, a água é decomposta, sendo o oxigênio liberado e o hidrogênio utilizado na síntese de matéria orgânica. O oxigênio também participa da formação da camada de ozônio, que essa camada está a 30 km de altitude acima do nível do mar. O que acontece nessa altitude? A radiação emitida pelo Sol, que é ultravioleta curta, provoca a quebra de moléculas de oxigênio. E cada átomo liberado reage com a molécula íntegra do oxigênio em presença de um agente catalisador, formando o ozônio. Então, o ozônio lá na alta atmosfera é importante para a vida porque ele filtra a ultravioleta longa, que esses raios aumentam a taxa de mutação dos genes e é um dos principais responsáveis pelo câncer de pele. Mas o ozônio em baixas altitudes é considerado um poluente, sendo a causa de problemas respiratórios e irritação nos olhos. Ciclo do nitrogênio. O gás de nitrogênio está presente na atmosfera numa proporção aproximada de 79%. Mas, apesar dessa grande quantidade, não é utilizado de forma direta pela maior parte dos seres vivos. Por quê? O nitrogênio, para ser aproveitado, ele precisa ser fixado. E pode ser feito de duas formas, por radiação ou biofixação. Este último é o processo mais importante. A biofixação ela é realizada principalmente por bactérias associadas a raízes de plantas, formando as bacteriorrizas e algumas bactérias e cianobactérias que vivem livres no solo. No processo de biofixação, os organismos convertem o nitrogênio atmosférico em íons amônio. E quando esses biofixadores estão associados a raízes, o íon amônio é transferido diretamente para a planta, que utiliza essa substância na síntese de aminoácidos. Os íons amônios produzidos pelos biofixadores de vida livre são transformados em íon nitrito através das bactérias nitrificantes. Uma delas é a nitrosomona, transforma íon amônio em nitrito, e as nitrobacters transformam nitrito em nitrato. Esse processo é chamado nitrificação. O processo de transformação do íons amônios em nitrito é a nitrosação e o nitrito em nitrato é a nitrificação. Então, tanto os íons amônios quanto os íons nitrato podem ser absorvidos diretamente pelas plantas e o nitrogênio neles contido é utilizado na síntese de aminoácidos e nucleotídeos. Já os animais eles vão obter o nitrogênio do que necessitam por meio de alimentação. E como é que esse nitrogênio retorna para o ambiente? É através
da excreção e do processo de decomposição. E quem faz esse processo de decomposição são chamadas bactérias desnitrificantes, que elas produzem nitrogênio atmosférico a partir do nitrato. O último ciclo que vamos falar, o ciclo que eu vou falar é o ciclo do fósforo, que é um elemento químico fundamental para os seres vivos. Faz parte de moléculas de ácido nucleico. Quais são elas? DNA e RNA. De moléculas que atuam nas células que armazenam, células armazenadoras de energia, que é o ATP, e na composição de estruturas como membranas celulares, ossos e dentes. E esse elemento é muito reativo e só pode ser encontrado associado a outros elementos. Para os seres vivos, a forma mais importante é a de íon fosfato. E o principal reservatório desse íon fosfato, na natureza, são as rochas. Ao serem erodidas, vão liberar gradualmente esses íons, que ele é muito solúvel em água e sendo carregado pelas chuvas para os rios, lagos e mares. Grande parte desse fósforo fica retido nos sedimentos profundos dos oceanos e dificilmente volta a participar do seu ciclo. E outra parte é absorvida por fotossintetizantes, como as plantas, e é empregada na síntese de moléculas que passam a fazer parte do corpo desses organismos. O fosfato passa assim de uma forma inorgânica para a orgânica. E uma vez incorporado ao corpo desses produtores primários, é transferido aos consumidores pela cadeia alimentar. E esses íons retornam ao ambiente pelo processo de decomposição da matéria orgânica presente nos organismos mortos ou pela eliminação de excrementos. E o ciclo está representado de maneira bem simplificada. Os adubos usados na agricultura são ricos em fosfatos, considerando que os solos nem sempre dispõem de quantidades adequadas para a nutrição e o crescimento das plantas. Assim finalizamos essa aula.